Bom, 15 para 5, chegou o momento que a gente mais gosta do programa, eu diria aqui, Joel, meu querido. Chegou o momento do nosso quadro parlatório, em que a gente chama uma galera excêntrica, divertida, diferente, entusiasmada, pra conversar, trocar uma resenha honesta aqui nas ondas do rádio. Nossa bancada hoje tá muito legal de novo, tá maneira demais, tá irada pra caramba. Eu acho que excêntrico, na verdade, é a gente, né, Ronei? Mas é isso aí. Excêntrica é essa barba que tu não faz aí faz uns 4 meses. Essa sim é excêntrica. É isso aí. Estamos aí com 2 convidados, já estão aqui na nossa bancada. Eu queria começar com as apresentações e, Roneizito, bota a nossa trilha aí de entrevista, que eu acho que vamos passar agora a conversar, a parlar aqui nas ondas da 93. Legal. Pra você que tá aí nos ouvindo, você sabe, né, que aqui a gente tem, dentro do nosso programa Litificador, a gente tem um quadro aqui, que é um quadro de entrevistas. E como de costume, né, já estamos aí no 3º programa, nos outros 2 a gente teve também, além do entrevistado, um convidado especial para compor a bancada de entrevistadores aqui. E eu queria dar as boas-vindas a ele, que é meu amigo de longa data, meu parceiro de trabalho. Arrisco dizer aqui, eu já falei isso pra ele, mas eu arrisco dizer aqui pra vocês que se eu tô aqui hoje sentado fazendo entrevista, é por causa desse cara. Esse cara foi o cara que me ensinou e me incentivou e me inspirou a entrevistar as pessoas. Então eu queria apresentar pra vocês meu amigo João Fernando Lucas, o cara de três nomes, João Fernando Lucas. Ele é jornalista de formação, ele trabalha na T12, agência de publicidade T12, também é sócio da Três Quadros Filmes aqui de Chapecó, e é um cara que tem um amor enorme pelo cinema e por entrevistas, né? Então, João Lucas, bem-vindo à bancada do Litificador e muito, muito obrigado por você estar aqui presente com a gente. Obrigado, Joel. Quando a minha autoestima estiver baixa, eu vou voltar aqui, com certeza. E aí, Ronei, e Joel. Cara, primeiramente, parabenizar vocês pelo programa. Eu sei porque eu participei desde o começo, trocando ideias com vocês, então é muito massa ter um programa assim aqui em Chapecó, nesse horário, no domingo, né? Então é uma satisfação também. E aconteceu, cara, olha só. É isso aí. A gente tá aqui. Aí, ó, acho que uns 60 dias atrás a gente tava lá em casa conversando sobre ele e agora você tá aqui na bancada. Sem nome, sem nada, né? A gente tava só com uma ideia na cabeça e hoje estamos aqui botando no ar o programa e o João tá aí de convidado, então muito, muito obrigado por você estar aí com a gente. E como de costume, a gente tem então o nosso entrevistado de hoje, vocês já sabem, mas eu queria aqui apresentar brevemente, falar um pouquinho da obra dele, porque é um trabalho bem longo. O nome dele é André Luiz Rovea Tim, né? Ou André Tim, para os mais íntimos. Ele é natural do Rio Grande do Sul, Bagé, né, Tim? Porto Alegre, na verdade. Porto Alegre. Mas ele é, então, um gaúcho que é radicado aqui em Chapecó, mora aqui desde 2002, né? E ele é escritor. Ao longo dos anos, aí, ele escreveu o livro, em 2011, o livro Insônia, que foi uma reunião de contos, e ele foi menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura. Em 2015, ele foi finalista do concurso Brasil de Prosa da Amazon, com o conto Sonífera Ilha. Em 2016, ele publicou o seu primeiro romance, que se chama Modos Inacabados de Morrer, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E em 2017, ele participou da coletânea de contos da Língua Rara, da Outsider, e 100 Anos de Amor e Loucura e Morte, da editora Moinhos. E também, em 2018, ele venceu, na verdade, o prêmio Off Flip da Feira Internacional, Feira da Festa Literária Internacional de Paraty. Isso aí, uma das feiras mais importantes de literatura brasileira. E em 2019 ele teve o seu livro Modos Inacabados de Morrer traduzido para o italiano e foi lançado na Itália. Então eu queria dar as boas-vindas então para o André Tim. Seja bem-vindo à bancada do Litificador. Fica à vontade, a gente aqui, o papo é sincero e muito divertido. Tem que ser divertido. E aí, Tim? Antes de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando sobre literatura aqui com os meus amigos. Bom, e vamos lá, vamos falar sobre literatura, sobre livros, enfim, um prazer estar aqui.
Pô, o prazer é todo nosso, hein, Tim? Cara, eu sou fã, pra ser bem sincero, eu não sou assim um leitor muito assíduo, viu, cara? Eu leio algumas coisas do Bukowski, que eu gosto bastante, e leio alguns contos da internet e tal, leio alguns contos que o Joel me manda, mas eu me apaixonei pelos seus livros, cara. Eu gosto muito do jeito que você escreve, é uma coisa que me instiga muito a continuar lendo. Eu que não sou um cara muito ativo na leitura, toda vez que você lança um romance ou um livro novo, eu fico até ansioso, assim, pra acabar de ler, sabe? E o meu livro favorito é Modos Inacabados de Morrer, que é um livro que eu li 2 vezes já e vou reler com certeza, porque é uma experiência. Ler o livro é como se fosse ver um filme, né? Você entra na história e você é instigado a continuar, cara. E eu acho que essa é a coisa que eu mais gosto aí no seu jeito de escrever, Tim. Cara, eu fico lisonjeado, né? Porque eu acho que esse é o retorno que todo escritor espera receber, né? De leitores que nem são tão afeitos assim ao hábito da leitura, mas de alguma forma a gente consegue cativar esse leitor e, enfim, é o retorno que todo escritor gosta, né? Esse acompanhamento dos leitores de livro para livro, esperando a próxima obra, o próximo lançamento. E vamos falar aqui do próximo lançamento do Tim, que já está encaminhado aí, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu queria só começar aqui falando, então, que a propaganda e a divulgação dessa conversa eu tinha colocado lá. Como pensa um escritor de ficção? E eu queria só explicar para nossa audiência e para vocês também aqui por que eu escolhi esse título, né? Porque um dia eu e o Ronei estávamos conversando sobre a obra do André Tim, e o Ronei, ele olhou para mim e falou bem assim: cara, eu queria muito saber o que se passa na cabeça dele para inventar esses personagens tão complexos e tão absurdos. Ele falou isso e pra mim isso foi muito legal, assim, porque é bem essa coisa assim, o que se passa na cabeça dele? Sabe aquele meme? O que se passa na cabeça dele? Então, eu queria começar aqui conversando com você, Tim, e instigar pra gente começar esse bate-papo aí. Eu queria começar... pra você falar um pouquinho mais de ti, assim, eu queria saber, porque eu sei que você tem eu falei de Bagé, mas é porque você morou em Bagé, né, tua família mora lá, então eu queria que tu fizesse uma explanação do André Tim, quando ele nasce e como ele vem... fazenda em Bagé. Como ele vem parar em Chapecó, como ele abandona o gado e vem pra Chapecó. Ele vai começar da melhor forma de se começar, né, do início. Isso aí. Vamos começar do início, né. Não, a minha ligação com Bagé é porque minha esposa é de Bagé, né. Eu sou natural de Porto Alegre, a gente veio pra Chapecó em 2004. Mas a Jacira, que é minha esposa, é nascida em Bagé, né? Então, pelo menos 2 vezes por ano, a gente vai a Bagé, né? Uhum. E, enfim, família lá e tal, né? Então, essa é a minha ligação com a cidade. Acabei desenvolvendo um laço afetivo com Bagé. E, enfim, é uma cidade que eu gosto muito e pela qual eu tenho um apreço. Legal. E você saiu de Porto Alegre e você veio direto para Chapecó ou você morou em outros lugares antes? Cara, antes de Porto Alegre eu morei em alguns lugares, algumas cidades pequenas, mas a gente se conheceu em Porto Alegre e depois a gente veio direto para Chapecó, né? E a nossa filha nasceu aqui, então estamos em Chapecó desde 2004. E como é que era a tua infância / adolescência lá, cara? O que você fazia? O que você costumava fazer aí para ter essas ideias malucas aí para pôr nos livros? Cara, eu preciso ser sincero, assim, a minha infância em relação à literatura é uma infância completamente desinteressante. Clichê. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Eu era aquele aluno que tinha uma tendência para as humanas, que se saía bem em redação, que ia razoavelmente nas exatas. Eu gostava de quadrinhos, eu comecei a gostar de prosa com a coleção Vagalume, que é uma coleção super conhecida. Essa aí formou muitos leitores. Formou muitos leitores, né? Mas por isso que eu digo que eu tive uma infância muito clichê nesse sentido, não tem nada de interessante, né? Mas tem uma história de um escritor que eu gosto muito, que é o Paul Auster, um escritor norte-americano de Nova York, e ele conta uma história que eu acho que tem a ver com isso, que é o seguinte, né? Ele, quando tinha 14 anos, ele foi para um acampamento de verão. Mais ou menos 20 jovens, crianças, nesse acampamento de verão. Essa coisa tipo escoteiro, assim, que eles têm muito nos Estados Unidos, né? Lobinho? Tipo lobinhos. Só que eles foram surpreendidos por uma tempestade. Tempestade muito feia. Chuva, trovão, vento. E aí o que acontece? Alguém tem uma brilhante ideia de dizer, eu acho que a gente tem que ir para aquela clareira, para aquele lugar aberto, sair de perto aqui da mata.
E de fato eles fazem isso, né? Só que o que acontece? Tem uma cerca de arame farpado que eles precisam passar por baixo. Então, imaginem, chovendo, chuva torrencial, vento, e eles começam um por um a se enfileirar e tentar passar por debaixo daquela cerca. O menino que está na frente do Paul Auster, ele de repente é atingido por um raio. E ele morre na hora. Uau! Paul Auster, imagina, está a centímetros dele, eles estão rastejando para passar por baixo da cerca, e o Paul Auster está encarando, ele está a centímetros dos pés, né, desse menino que morre. Na hora ele não se dá conta que o menino morreu. Então ele puxa, tenta acordar, ele acha que o menino está desacordado, né? Tenta reanimar aquele menino. Ele inclusive tenta segurar a língua, porque ele tem medo que o menino se engasgue com a própria língua, né? Uhum. E eles ficam muito tempo nisso. De repente esse menino começa a ficar com o rosto meio azulado, os olhos semi-fechados, e o Paul Auster se dá conta. Pô, esse cara morreu na hora. Né? E o Paul Auster, ele coloca isso como um evento, o dia mais importante da vida dele, um evento transformador, e ele não fala literalmente que isso tornou ele um escritor, mas é assim bem plausível de deduzir, de acreditar que esses eventos que são transformadores, eles acabam definindo quem a gente vai ser, né? Então assim, quando eu falo da minha infância, que é uma infância desinteressante, é claro que tem coisas que às vezes a gente não sabe que acontecem com a gente, que definem o que a gente vai se tornar mais à frente, né? Eu diria que esses eventos transformadores são muito importantes e diria ainda que os eventos traumáticos são os que mais definem quem a gente vai ser e quem a gente vai se tornar, né? Mas deixa eu já pegar um gancho aqui que eu acho que é interessante, porque você tem um conto que se chama Camaradinha, certo? Esse conto ele foi lançado no concurso da Amazon, é isso? Eu acho que ele participou do... do breve... Formas Breves. Formas Breves, isso. Ele foi lançado pelo Formas Breves. E ele é um conto onde só para resumindo para nossa audiência, para quem tá ouvindo, ele é um conto que ele conta a história de uma criança, quando o pai leva essa criança, o pai é do exército, e leva essa criança para o quartel. E é a experiência dessa criança entrando no quartel e vendo todo aquele regime que é vivido ali dentro. Isso é uma história autobiográfica? Tua família, ela tem alguém que veio dos militares? Sim. A minha literatura não costuma ser muito autobiográfica, né? Mas esse conto, especificamente, ele é praticamente 100% autobiográfico, né? Porque a minha infância, meu pai, de fato, era militar, hoje é um militar aposentado, né, na reserva, mas parte da minha infância, das minhas lembranças de infância, assim, que eu lembro, porque eu não lembro de muita coisa, mas das coisas que eu lembro, e porque nessa fase eu já era um pouco mais velho, sei lá, 10, 11, 12 anos, mas eu tenho, assim, as minhas memórias claras de a gente ir para o quartel, porque era um quartel que ele trabalhava em Porto Alegre, na Rua da Praia, Rua dos Andradas, que é uma rua bem central em Porto Alegre, e o quartel era no final da Andradas. E eu lembro, assim, as memórias bastante claras, assim, de circular por dentro do quartel, porque eu ia de manhã com meu pai junto com ele para o trabalho, e claro, lá era um ambiente fechado, completamente seguro, né? Então eu ficava circulando por lá o dia todo, até a hora de voltar para casa, né? Mas eu digo assim que a minha literatura não é muito autobiográfica, mas é claro que isso é entre aspas, né? Porque o escritor, eu acredito, ele sempre acaba se apropriando de fatos reais, né? Para construir a sua ficção, né? E, enfim, isso... às vezes o leitor nunca vai saber de fato o que é verdade, o que é ficção, né? Mas é bastante comum a gente se apropriar de episódios, de pequenos episódios ou de episódios maiores para construir ao redor daquele episódio uma história que é ficcional. A arte, né? A arte, de forma geral, faz isso, né? Porque a música também funciona desse jeito, o cinema também funciona desse jeito. A gente tem várias informações dentro da gente que coloca na nossa obra, né? E puxando isso, João, quer cumprimentar uma coisa? Eu só queria trazer, assim, ó, para explicar um pouco para quem não conhece a obra do Tim, tá conhecendo agora. Ele começa na literatura escrevendo contos, que é um gênero, onde o conto ele é um gênero mais rápido, ele é uma história de poucas páginas, não tem uma regra, mas em suma, a ideia é que seja uma coisa breve, né? E o primeiro livro do Tim, que eu falei aqui, que é o Insônia, ele é um livro que você já escreveu aqui em Chapecó, e
Uma vez eu te questionei sobre ele, eu queria que você falasse disso também, é porque você morava pra quem não sabe também, o Insônia ele se passa, é um prédio, e cada conto do livro é o andar de um prédio, é a história que se passa dentro de cada apartamento do livro. E você me disse que tirou aí uma inspiração de um prédio aqui da cidade, que você ficava olhando e tal. Então me fala um pouquinho disso e vamos começar lá de trás do Insônia, como que foi a experiência de escrever esse livro? Sim. Isso tem a ver assim com de onde vêm as ideias para escrever contos, para escrever livros, romances, né? Perfeito. E tem um pouco a ver justamente com essa história de se apropriar de episódios da realidade, né? Esse livro, ele foi escrito em 2007, 2008, acho que foi por aí. E logo que a gente mudou para Chapecó, a gente morava num edifício que quem é de Chapecó provavelmente vai identificar que é o edifício Las Vegas, que fica na Nereu Ramos, quase em frente ao Lang, ao Hotel Lang. Uhum. E esse edifício, a orientação do nosso apartamento dava de frente para os fundos de um outro edifício. Então, era muito próximo, assim. Então, a gente conseguia ver bastante do que acontecia nesse edifício vizinho, entendeu? No caso, você morava no edifício Las Vegas e via outro prédio. Outro prédio que era muito próximo do nosso, né? A nossa sacada dava para os fundos desse outro edifício, que era bem pertinho. Então a gente conseguia ver tudo que a gente... se as janelas estavam abertas, as cortinas abertas, a gente conseguia ver tudo. Pô, né? e tu sabe que eu já fui no edifício Las Vegas, cara, e eu sei que prédio que tu tá falando, que dá pra ver então, mesmo, cara. É perto, Dá pra né? ver muito perto, assim. Eu, se morasse ali perto, eu com certeza agora adquirir o livro e comprar. Pra saber se a tua história não tá lá, né, cara? Porque Pode ser que a sua história se esteja você, no mora livro. se você mora perto do Las Vegas, compra o livro do Tim, porque a tua história pode estar lá. E aí é interessante porque essa proximidade acaba se tornando quase como pra mim era tipo um programa de TV, sabe? Às vezes eu perdia... Né? Voyeurismo. Não chama de voyeurismo isso? Às vezes eu perdia o sono, eu sentava no sofá e ficava olhando o que estava acontecendo no edifício do lado. Mas eu acho que isso é uma coisa assim, ó, quem nunca olhou pra... É bem normal você olhar pra uma vista, assim, claro. E ver as luzes acesas e ficar pensando, meu Deus, é um monte de gente vivendo ali. Especialmente o escritor, né, que tá sempre caçando histórias, fatos. E eu acho que isso tem a ver com a pergunta anterior também, né? Acho que muita gente se pergunta isso a respeito da criação, mesmo do escritor, né? Mas eu acho que, acima de tudo, ele é um grande observador, né? Sem então, dúvida. o escritor, na verdade, eu acho que a criatividade está muito nisso, né, Tim? Na curiosidade. Então, você olhar pela janela, às vezes, é uma maneira de você criar de uma certa maneira. Então, quer dizer, às vezes a tua história, você julga, a minha história talvez não seja tão interessante, mas o teu olhar sobre as coisas é interessante. Olhar pela janela tanto literalmente quanto metaforicamente. Exatamente. Né? Eu conheço o Marçal Aquino, o escritor Marçal Aquino, ele diz que o maior laboratório dele é ir para um bar e sentar na mesa, no balcão do bar e ficar ouvindo o que as outras pessoas estão falando, porque é dali que ele tira as suas histórias. Pra quem não sabe, o Marçal Aquino é escritor daquele livro dos seus lindos lábios, né? Recebia as piores notícias dos seus lindos lábios. Isso. Que é um livro que foi bem polêmico. Eu receberia as piores notícias dos seus livros. Isso, é um livro bem polêmico. Camila Pitanga que fez esse filme. Tem Não uma à toa, baita o Marçal Aquino é um dos grandes escritores de diálogo da literatura grandes contemporânea. dialoguistas. Eu também vou pro bar, mas eu esqueço na hora que eu saio. Então eu seria um grande escritor, mas Talvez eu esqueci. você não seja o escritor, mas seja o cara sobre qual os escritores falam. Estão escrevendo. Eu achei muito legal isso que o João puxou aqui, eu queria já colocar na pauta aqui, porque o João Lucas também é um cara, assim como o André Tim, que trabalha com a criação. E como que é pra vocês que trabalham com criação, ter que ser criativos obrigatoriamente? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você vai escrever uma campanha lá, você tem que render, você tem que ser assertivo, né? E como que é trabalhar sobre essa pressão de criar? Eu queria que você falasse um pouquinho, depois o André pode complementar. Eu fiquei curioso com o Insônia agora, a gente saiu do assunto. O que você quer saber do Insônia ainda? Eu quero saber uma história do Insônia que aconteceu no prédio do lado, cara. Eu também acho que ela Bora, vai. Não tem histórias específicas do prédio que se tornaram histórias do Insônia, mas esse ato de observar o prédio vizinho entendeu. Foi uma inspiração para escrever o Insônia, né? Tanto é que aconteceu o seguinte, a gente morou vários anos naquele edifício e uma noite eu tive um sonho, e o sonho era o seguinte, nesse sonho eu acordava e eu não
é como se esse apartamento em que eu morasse fosse totalmente igual, mas eu sabia que era outro apartamento. E eu fiquei com essa imagem desse sonho na cabeça. Era como se fosse um apartamento, mas era um andar diferente do mesmo edifício. E aquilo ficou. E aí um dia eu resolvi transformar isso em conto. E esse foi o primeiro conto que deu origem ao Insônia. Que é o 1001, os nomes dos contos nesse São livro os eram andares. todos os São números os- dos apartamentos de um mesmo edifício, né? Aham. E assim, essa história das ideias, né? É interessante pensar de onde vêm as ideias, né? Mas também é interessante entender que as ideias todo mundo tem, né? As ideias por si só não significam nada, né? O importante é o que se faz com essas ideias, né? Porque essa que é a parte trabalhosa da literatura ou de qualquer atividade criativa, né? O que fazer depois que você teve a ideia, né? E no caso do livro, é um trabalho de anos, né? Você transformar aquilo de fato numa história que tem início, meio e fim, que tem personagens, que tem todo um universo ficcional. E a história do Insônia vem desse sonho, dessa observação do prédio vizinho. A história seguinte do Moses Inacabados de Morrer vem de um personagem que eu vi num programa de TV. O cara sofria de narcolepsia. Depois eu fui procurar esse cara, encontrei o cara na internet, entrevistei esse cara e isso deu origem Explica ao aí Moses pra nós. Inacabados de Morrer. Explica o que é a narcolepsia, que eu acho que é importante. Narcolepsia é o seguinte, é uma doença em que a pessoa dorme sem controle. Numa condição muito severa, você cai dormindo sem aviso prévio. Uma condição normal é aquela pessoa que é sonolenta, que as pessoas acham que é preguiçosa, mas numa condição severa, como era desse cara que eu entrevistei, assim, ele não podia atravessar a rua, por exemplo, porque ele podia cair no meio da faixa de segurança e ser atropelado por um carro. Existe, você encontrou uma pessoa assim, esse é o teu personagem, mas você entrevistou pra poder criar o personagem, você foi a fundo e entrevistou uma pessoa que sofria realmente dessa condição. Exatamente, eu tava assistindo TV um dia, passei por um episódio de um programa que mostrava a vida desse cara, e é exatamente isso que eu tô narrando, e na hora eu achei que isso dava um personagem, e isso ficou na cabeça. Um ano depois, mais ou menos, eu lembrei desse cara e fui tentar achar no YouTube o episódio porque eu tinha visto na TV, né? Encontrei, descobri o nome do cara, tentei encontrar ele na internet, encontrei ele no Facebook, entrei em contato com ele, expliquei que eu estava escrevendo um livro cujo personagem sofria exatamente da mesma doença, na mesma condição que ele, e se ele aceitaria participar de uma entrevista para que eu pudesse construir esse personagem, né? E o cara aceitou e a gente fez algumas sessões de Skype ali, de videoconferência, né? E por mais de uma vez o cara caiu dormindo assim na minha frente durante a entrevista. Muito bom. Porra, muito bom. Isso que tá vivendo mesmo o negócio, né? Tá vivendo a literatura. Que loucura. E essa parte, né, Tim, de pesquisa, respondendo também um pouco da questão da criatividade, né? O pessoal romantiza, assim, nossa, como se fossem seres iluminados os seres criativos. Na verdade, são pessoas... são pessoas que pesquisam muito, né? E que são muito curiosas, de fato. Isso é uma característica, né? Sem dúvida. Mas a disciplina, e eu convivendo também, conversando semanalmente com o Tim, a gente toma café direto, enfim, convivendo com ele, cara, é um cara muito disciplinado e também metódico naquilo que faz. E isso faz com que as ideias saiam do papel, porque eu concordo, tipo, uma boa ideia, qual que é uma ideia? Uma boa ideia, aquela que vai pra rua, aquela que acontece, né? E nas nossas atividades, seja profissional, claro, a gente sempre tá delimitado aí por uma questão de prazo, cara, urgência. Sim. Você é cobrado, como qualquer outra coisa, você acaba fazendo aquilo, né? Mas para fazer projetos pessoais e paralelo requer uma certa metodologia e um certo tipo de consistência também naquilo que tu faz, né? Não é aquele espaço grande, gigantesco, né, de uma ideia, de uma super ideia, mas é o dia a dia, como é que tu vai colocando ela em prática. E ela também vai se lapidando nesse processo, né, Tim? Ela não acontece pronta, assim, ela vai acontecendo no decorrer desse processo. Sem dúvida. Nunca vem pronta, é muito difícil, né? Mas eu acho que tem uma coisa assim também que pauta esse processo de criação, pelo menos eu acho que é assim com os livros que eu escrevo, é que a arte é sempre em oposição ao seu tempo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu falo em oposição, pode ser tanto em oposição de ideias quanto estética, forma mesmo, né? Uhum. E quando eu hoje, depois de 3, 4 livros, eu olho em retrospecto para os livros que eu escrevi, eu consigo enxergar esse princípio aplicado em todos os livros, né? Então, por exemplo, no Modos Inacabados de Morrer, que é o meu primeiro romance,
ele se opõe pela forma. É um romance todo estranho, com muitas listas, notas enciclopédicas, notas de rodapé, especialmente com um narrador em segunda pessoa, que é um narrador muito diferente, que poucas vezes na história da literatura foi usado, e muito menos ainda para escrever um livro inteiro do início ao fim, né? Então isso é uma forma de oposição. Escolher um narrador que foi usado muito poucas vezes na literatura. No Morte Sul Peste Oeste eu me oponho através da escolha de personagens, né? Então esse livro ele faz uma crítica a essa normalização absurda que se tem assim de posições extremistas, sabe? Sim. Então eu trago como protagonistas personagens, um haitiano, imigrante, uma menina transexual, que as pessoas que são adeptas dessas ideias extremistas odeiam, né? Então isso é uma forma de oposição. Meu próximo romance, que se chama Objeto Cintilante, História Sulfúria, é uma crítica a essa mediação perversa que a tecnologia faz também, né? Porque a tecnologia hoje, as Big Techs desenharam um tipo de mediação em que a nossa atenção, o nosso interesse, ele vale dinheiro. Claro, então, e aí a ideia é tudo pela audiência. Não... Tudo pela audiência e os algoritmos são desenhados para segurar a nossa atenção ao máximo, porque eles criaram um rentismo de dados, né? Então, quanto mais tempo a gente passa preso à frente das telas, mais isso retorna, no fim das contas, de dinheiro para essas grandes empresas de tecnologia. E a gente chegou num nível assim, que é absurdo em relação a isso, né? Então, esse romance também faz uma crítica a essa mediação da tecnologia que está entremeada nas nossas vidas hoje, né? Então, por isso que eu digo, a arte ela é sempre em oposição, né? E assim, pelo menos a arte com a qual eu me importo, sabe? Sim. Claro, tem outros tipos também, mas é por isso que eu acho, por exemplo, que eu dou menos importância quando a gente, sei lá, pega um Romero Brito, por exemplo, falando de artes plásticas. Uhum. Cara, beleza, pra mim é uma arte decorativa, sabe? O cara ficou milionário vendendo o que ele vende, mas para mim é uma arte decorativa, e tudo bem, tem espaço para isso também. Mas a arte com a qual eu me importo, com a qual eu dou mais importância, é a arte que questiona, que indaga, que pergunta, que incomoda. É como o Abu Janra fala... Faz a humanidade andar, né? Idolatrando a dúvida. Né? Idolatrando a dúvida, segundo o nosso querido Abu Janra. Vai abrir o programa com isso. Agora, já que nós estamos no assunto quente aqui, Joel, deixa eu falar uma frase aqui. O André Tim é muito Black Mirror, né, cara? E eu queria trazer uma coisa aqui que eu tinha notado, que só pra não perder, assim, que você falou do Modos Inacabados de Morrer. E eu lembro, Tim, que quando você escreveu Modos Inacabados de Morrer, você até publicou um artigo falando como eu escrevi um romance em 5 dias trancado num quarto de hotel. E você foi pra Itá, né, escrever esse romance, né? Você já tinha uma história e eu queria que você me falasse como foi essa experiência de ir lá pra Itá, que é aqui perto, inclusive. No Termas? Se tivermos ouvintes de Itá, mandem um salve aí, porque temos aqui um escritor que foi pra Itá. Inclusive, nós temos espaço comercial, se a galera do Termas quiser anunciar aqui e também, né, influenciar outros escritores aí, ir pra Itá, né? Olha ali que finalizar os seus livros das águas termais. Fica aí a ideia pra Maria, minha amiga lá do Itá, lá do Termas. Como foi essa experiência, Tim? Cara, a experiência... eu tava com uma ideia desse romance, O Modos Inacabados de Morrer, meio travada, né? Uhum. Eu tava um ano e meio, assim, eu tinha começado a escrever, tinha escrito talvez 20 páginas, 30 páginas, mas aquilo não ia, né? Travou. Não ia de jeito nenhum, e aí também trabalho, família. E aí eu tive uma ideia. Quem sabe se eu pegar lá uns dias das minhas férias, ir para um hotel... me trancar, me internar dentro de um hotel e ficar uma semana só me dedicando a escrever esse livro, né? E falei isso pra minha esposa na época. Mas a minha ideia era ficar num hotel em Chapecó, né? E ela falou assim, você vai ficar num hotel, vai pra outro lugar, não faz sentido se hospedar num hotel na mesma cidade. Né? Vão pensar que brigamos. Aí eu falei, beleza, vamos procurar um lugar, então. E aí não lembro como que eu cheguei em Itá, talvez fosse porque fosse perto, não sei o que levou a essa escolha especificamente, mas o fato é que eu fui para lá, fui com essa ideia mais ou menos rascunhada do que poderia ser esse romance, algumas páginas escritas, mas de fato fui para lá fazer o que eu me propus a fazer, né? Que é ficar o dia inteiro trancado,
dentro do quarto de hotel, escrevendo da manhã à noite. E foi isso que você fez? E Foi isso saiu que pelas ruas de roupão lá e tal. Não cheguei a tanto. Tu não é esse escritor excêntrico que o Ronei anunciou no começo do Pois programa? é, eu achei que ele ia ter pelo menos escrito umas páginas deitado numa banheira de águas termais. E saí de lá, de fato, com um rascunho, assim, bruto, né, do romance escrito. E aí depois, claro, quando eu voltei para casa, eu trabalhei naquele original, mas o objetivo se cumpriu, né, que era seguir com a história e sair com uma versão preliminar de lá escrita, né. Mas aí tem uma coisa da imersão mesmo, tu mergulhar e se intensificar na história, assim, porque fracionar demais uma ideia é complicado nesse processo também, ou não? Claro, a imersão foi um processo importante, mas não é fácil também, né? Porque você ficar 5, 6 dias trancado, da manhã à noite escrevendo, tem uma hora que a cabeça não vai mais, né? E outra, naquele contexto, você não tem muita desculpa, porque você se confronta com todas as inseguranças enquanto escritor, as inseguranças que você tem em relação àquela história, né? Porque você tá chegando lá com uma ideia que é muito preliminar, né? Então, será que esse personagem funciona ou não? Será que dá certo? Será que a história, do jeito que eu tô desenhando, faz sentido? E aí, não tem internet, não tem TV, não tem nada. Você tem que ficar ali, se confrontar com esses obstáculos e tentar seguir com a história, né? Entra em um estado de estafa em algum momento, assim, tipo, você acha que talvez essa... porque pra criação eu sei que existe isso, sabe? Como você se coloca num processo e você vai cansando, parece que ali você começa a tirar o suco daquilo que você tá fazendo. Você sentiu isso, assim? Acho que sim, num processo de saturação, né? De saturar para conseguir chegar em ideias melhores. E quando você, por exemplo... fazer a cachaça tem que espremer a cana, né? Sim. E quando você se coloca nessa situação assim pra criar, né? Eu queria trazer também uma coisa aqui, porque existe uma... Como é que eu posso dizer assim? Mas tem um sentimento que escritor é tudo cult e tal. E daí quando eu fui falar que a gente ia fazer essa conversa aqui, eu conversei com o João. Ele falou, cara, o Tim ele só me manda vídeo do Rasbula, que é aquele... é esse aí, né? Então assim, por que existe essa, sabe, essa coisa de ter um aspecto cult, quando na verdade é mais uma profissão como qualquer outra. É como um pedreiro, né, que constrói uma parede tijolo a tijolo. Então você vê que tem essa, de alguma forma, essa coisa de porque escritores são cultos. Acho que tem uma mítica, né, sempre ao redor do artista, não só do escritor, mas do artista de forma geral. E eu acredito assim que ao longo da minha carreira eu em muitos momentos tentei desconstruir essa mítica, né? Eu tinha, por exemplo, logo que em 2014, 2015, eu tinha um projeto que se chamava 2.000 Toques. O que acontecia nesse projeto? Era um blog, basicamente. Eu participei, eu lembro, eu fiz a minha contribuição. Legal. Então, o objetivo desse blog era... Eu convidava escritores, escritoras de todo o Brasil, perguntava assim, como é o teu processo criativo? Como é que tu escreve? Em que horas? É de manhã? É à noite? O que tu faz quando tá escrevendo? Em que momento do dia? Primeiro faz uma versão preliminar ou não, senta e escreve para valer. E eu fiz isso ao longo de, 2, 3 anos. Entrevistei mais de 100 autores e autoras. Mas qual que era a intenção por trás disso? É mostrar justamente que a inspiração é uma ideia muito... falaciosa, né? Não existe inspiração. Inspiração encontra quem senta todos os dias para trabalhar, né? E entender o processo criativo desses autores e dessas autoras era importante justamente no sentido de desmistificar essa ideia do escritor no pedestal, da inspiração divina que desce, né? Então, e claro, também tinha um outro objetivo que era secundário, mas que foi muito importante para minha carreira também, que é fazer um network, né? Me colocar ali, travar diálogo com os autores e autoras que já estavam trabalhando, escrevendo, me fazer conhecido, mas
o primeiro objetivo era isso, é desmistificar essa história do escritor. E foi aí que você criou relações, por exemplo, com o Itamar Vieira Júnior, que hoje está, né, bombando aí no cenário literário, né? E eu vi que ele escreveu algumas coisas também sobre os teus trabalhos, ele costuma escrever sobre os teus livros também. E dentre outros, eu queria citar alguns aqui que eu tinha separado, como o Tavares lá, né? Também, que é um parceiraço teu e que tem um tipo de literatura também que eu acho fantástico, assim. E o Joca Terron, o Paulo Scott também, são todos escritores dessa geração agora, né, da literatura contemporânea, que são muito bem quistos e muito bem falados, né, todos eles são escritores de peso, assim. Sim. Coincidentemente, todos os nomes que tu citou, eles não vieram 2000 Talks, eles vieram depois, mas nascem dessa... Porque assim, o mercado literário, na verdade, ele é muito pequeno, né? Uhum. Não são tantas pessoas assim desse mercado literário, esse meio editorial mais mainstream, sabe? Então, mas são relações que nascem conforme você vai avançando e conseguindo entrar no meio editorial, que também é uma coisa difícil. O meio editorial é um negócio muito fechado, né? Assim, é difícil você entrar, e mesmo quando você entra, uma vez que você está dentro, não é todo mundo que consegue trilhar todos os passos, né? Mas essas relações surgem dessa tentativa de se colocar dentro do mercado, né? O Itamar, por exemplo, eu conheci, eu acho que em 2016, 2017, porque se eu não me engano, eu comprei um livro dele antes do Torto Arado. Uhum. E o Itamar era um escritor, assim, como todos nós, que estava ali procurando seu lugar ao sol, publicando por editoras pequenas, editoras médias, e aí eu li o livro dele, a gente se conheceu e tal, e uns 2, 3 anos depois, o Itamar vence o Prêmio Lé em Portugal com Torto Arado e explode, né? Se torna, provavelmente hoje, um dos maiores fenômenos literários do Brasil. Se torna aí o presente mais dado pela galera de humanas nos aniversários, né? Isso aí. Agora ele tá com um livro novo, né? Fogo... Não? Como é que é o nome? Tá. Eu não lembro, mas também a capa é bem parecida, foi assim, então... Foi lançada recém. Nessa pegada, assim. Mas é nessa, né? Quando você é escritor ou jogador de futebol, se você treina bastante como jogador de futebol, você pode alcançar o lugar X, né? Se você treina muito como escritor, você pode alcançar o seu lugar também. É tudo questão de prática, né? Mas eu vejo também que tem essa coisa de pouquinho de talento também, né? Encontrar a história, né? Um pouquinho de sorte também. Encontrar a história. Eu queria trazer aqui pra pauta aqui, Tim, falar um pouquinho do Norte, Sul, Peste, Oeste, que eu acho que é bem interessante, né, que você citou ele ali, mas para poder falar um pouquinho mais, assim, ele é um livro que ele é a relação, é o encontro, né, de um imigrante haitiano que vem para o oeste catarinense depois do terremoto, como tem muitos aqui, e ele cai dentro desse sistema de produção agroindustrial que a gente tem aqui, né, então ele trabalha com aquilo, como é bem comum aqui na nossa região, e ele tem um encontro com uma menina trans, que é uma menina... que tá se descobrindo e tal, e eles dois, como dois personagens da margem da sociedade, acabam andando junto e se fortalecendo, e essa é a história bonita que tem por trás disso, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho e como que foi a experiência, né? Que é um livro que já foi traduzido, que foi vendido os direitos para uma grande produtora de cinema brasileira e vai virar filme, né? O Norte, Sul, Peste, Oeste, eu acredito que ele é resultado disso que a gente falava antes, do escritor se apropriar das experiências da realidade que o circunda, né? Porque, para mim, esse livro ele é resultado direto da observação de mais de 10 anos de fenômenos de imigração que a gente vê em Chapecó acontecendo, né? Para quem não sabe, o processo de imigração em Chapecó começa com os haitianos, quando acontece o terremoto no Haiti em 2010, né? Então o país fica destruído, mínimas condições de trabalho, de subsistência, e os haitianos começam a procurar outras oportunidades em outros países, né? Uhum. E o oeste catarinense, em razão dos frigoríficos, acaba sendo um destino comum para esses imigrantes haitianos, né? E a gente que está aqui, a gente vê esse processo acontecer muito de perto, né? E aí, em determinada altura, me veio uma imagem, que é a imagem que abre o livro, e
eu tava assim, eu acho que eu tava, não lembro o que eu tava fazendo, mas eu lembro que essa imagem me veio muito clara na cabeça, que era o seguinte, um ônibus andando por um descampado muito desértico, empoeirado, assim, né, como se a câmera estivesse muito distante, e a câmera vai se aproximando daquele ônibus, que continua andando naquela estradinha no meio do nada, vai se aproximando, enquadra uma janela, e dentro dessa janela tem um homem, que é um homem negro. E aí, quando eu penso nessa imagem, eu penso assim, será que esse cara é um haitiano? E se ele for um haitiano, que história é a história desse cara? Uhum. E isso é o ponto de partida no qual eu começo a desenrolar a história do romance, né? Mas foi um livro assim que surgiu relativamente rápido. Eu acho que do momento que eu tive a ideia até o momento que eu terminei de escrever foram talvez 2 anos ou menos. Rapidinho. Bem rápido em relação ao que eu costumo demorar com os outros livros, né? E, enfim, é um livro que ele teve uma boa trajetória, né? Ele venceu o Prêmio Minuano de Literatura em 2021. Ele teve os direitos comprados pela Conspiração Filmes para ser adaptado para o cinema, né? Tu sabe se vai ser rodado por aqui? Eles não têm essa obrigação nenhuma, né? Não tem, cara. Eles não têm esse compromisso. E eu acho difícil que eles rodem por aqui por uma questão logística, né? Certo. Provavelmente eles vão adaptar em outro lugar, né? Não sei nem se eles vão manter Chapecó como a cidade da história. Pode ser que não, né? Então, são escolhas que o roteirista e a produção vão fazer. Tá livre, você abriu eu não tenho... Gerência. Não tenho nenhum tipo de decisão sobre isso, entendeu? Quando você vende os direitos da obra, você está entregando para que eles façam o que eles acharem que é o melhor fazer, né? Conta aí pra nós, porque eu soube que teve uma disputa entre produtoras. Olha que coisa interessante, né? Tinha mais de uma produtora interessada e eles acabaram tendo que entrar você negociou com eles, né? Quando a agente literária encaminhou a sinopse do livro, porque eles disparam para uma série de produtoras, né? Então, 3 produtoras se interessaram pelo livro. Uma era de Porto Alegre, uma produtora pequena, outra produtora do Rio e a Conspiração. A gente estava quase decidido a fechar com essa produtora do Rio de Janeiro, porque a oferta parecia melhor e a proposta do filme parecia mais interessante. E a Conspiração bateu o pé, disse, não, a gente está interessado no livro, então a gente faz uma contraproposta e no fim a gente acabou fechando com a Conspiração mesmo. Isso é legal, né? A literatura tem vários escritores que são altamente adaptáveis, digamos assim, para o cinema, e outros nem tanto, né? Se pegar grandes escritores brasileiros, sei lá, o Machado de Assis, por exemplo. Não tem um filme. As obras que ele teve não foram expressivas, sei lá, em relação ao cinema, né? Agora tem outros escritores que, nossa, cara, todos os filmes são altamente adaptáveis, né? E eu falo isso por conta da narrativa. E os filmes do Tim, os livros do Tim, são altamente adaptáveis. Assim, você tem uma sugestão de imagem, uma sugestão de diálogo, uma sugestão de cenários, assim, que eu acho que se encaixa muito bem para outra mídia, que é o cinema. É lógico que essa adaptação dá para falar um monte sobre isso, né? Porque ela não é simplesmente pegar a história e ipsis literis botar numa tela, né? Não, pelo contrário, às vezes aí talvez até a história se modifique nesse sentido. Como é que tu vê isso, sei lá, de um outro roteirista pegar a tua história e botar talvez o dedo transformar lá. Ela, pegar a tua ideia, levar para um outro plano, talvez mudando de coisa, né? Como é que tu vê essa possibilidade? Quando você decide vender os direitos, você tem que se desapegar completamente, né? Porque por isso, inclusive, eu acho que eu não conseguiria. Se, por exemplo, eles tivessem me convidado para ser o roteirista dessa adaptação, muito provavelmente eu teria dito que não. Porque é muito difícil para o escritor que escreveu a história ter que tomar as decisões que você tem que tomar quando você precisa adaptar aquilo para filme, né? Porque você vai ter que mudar um monte de coisa. Talvez você tenha que mudar o lugar onde a história se passa, tenha que trocar os personagens, tenha que tirar completamente um personagem de cena e criar outro novo. E para quem escreveu a história, que está apegado a essa história, é difícil fazer isso, né? Então, quando isso acontece, tem que desapegar, né? Tem um filme que ilustra bem esse processo, que é o Adaptação, né?
Não sei se vocês já viram. Até sugiro o pessoal aí para ver que é muito legal, porque esse processo de criar, né, e adaptar para outra mídia. Tanto que tem livros altamente assim que foram best-sellers, né? E quando foram pro cinema... Não viraram. Não viraram. Não foi legal. Teve o contrário também. Livros poucos expressivos quando foram pro cinema. Então, tem isso também. Eu acho que são raros os casos que as duas coisas dão certo. Assim, É o filme verdade. é genial e o livro é genial. É verdade. Bom, pra trazer um pouco e pra contextualizar pra nossa audiência, a Conspiração Filmes, que comprou os direitos do livro do André Tim, ela já produziu filmes como Dois Filhos de Francisco, que ficou muito famoso, né? A história do Zezé de Camargo e Luciano. Também o filme Gonzaga, de pai pra filho, mais um filme musical. Também o filme Sob Pressão. É uma série, né? É uma série da Globo, né? Que virou uma série da Globo depois, que é uma baita de uma série aí, que é Sob Pressão. Além do filme O Homem do Futuro, interpretado pelo Wagner Moura. E também Casa de Areia, que conta com a participação aí no elenco da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres, também bom do esse filme. Stênio Eu gosto. Garcia, né? Então, poxa, a gente tá falando aí dos maiores, os maiores do cinema nacional, né? Já fizeram filmes pra essa produtora. Então, poxa, E o Tim, negócio vai ser da hora. Tu pensou alguém aqui livremente, assim, que tu acharia que poderia dirigir ou atuar nesse filme, assim, tu como escritor, mesmo de fora do processo de produção, você imagina, você tem alguma aspiração, assim, em relação a quem poderia interpretar os personagens ou dirigir esse filme que você gostaria? Não, cara, assim, na época que eu tava conversando com a Conspiração, eu até cogitei alguns nomes de direção, assim, mas eu não vou lembrar agora pra falar, mas... claro, se eu fosse parar pra pensar, assim, sabe, os filmes que eu gosto... Se não fosse responder de imediato, assim, certamente eu teria nomes para sugerir, né? Mas o caso é esse, assim, né? Eu não tenho um poder de decisão sobre isso. Mas também tem uma coisa, assim, que eu acho que é um personagem, né? Ele vai ter que ser um imigrante para poder dar contexto à história, então ele não vai poder ser eu gostaria que fosse, mas eu não sei se eles vão vou tornar manter isso possível. Vou manter isso, claro. Assim como eu acho que teria que ser uma menina transexual de verdade. Óbvio, né? Óbvio, com certeza, para poder fazer sentido a força que a história traz, né? Acho isso genial. Vamos avançar um pouquinho, só pra gente poder contemplar o resto aí da biografia do Tim. Eu queria falar agora, então, sobre esse projeto novo, né, que você tá pra lançar aí, que é uma História Sulfúria. Como é que é o nome? O nome é Objeto Cintilante História Sulfúria. História Sulfúria. Ninguém vai lembrar desse nome nunca, só eu. A gente foi tomar um café e eu acabei comentando contigo sobre a história do vazamento das fotos da Marília Mendonça. Até depois você acabou fazendo uma publicação lá no teu Instagram pra poder dizer assim, olha, eu sei disso, mas essa história é muito antes, então pra te ver, né? A história desse novo romance tem a ver com isso, então tem a ver com vazamento de fotos íntimas de pessoas em momentos sensíveis, como foi o caso da Marília, né? Que foi pra internet todas as fotos da autópsia, uma coisa assim inimaginável, cruel até de se falar, né? Mas é sobre isso que então vai tratar o teu novo livro. Esse é o ponto de partida da narrativa, né? O que acontece? A origem dessa ideia mesmo, ela vem alguns anos atrás, porque esse livro, eu comecei a escrever ele talvez há uns 5, 6 anos atrás. Eu parei na metade para escrever Morte Sul, Peste Oeste. Depois que eu terminei Morte Sul, Peste Oeste, eu voltei para esse livro. E a história mudou assim muitas vezes, mudou muito a história, a ponto de quase não ter nada a ver com o que ela era no início. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o cerne, o ponto de origem dessa ideia, ela me vem quando eu vejo um documentário do Herzog, chamado Eis os Delírios do Mundo Conectado. Nem lembro de que ano é isso, mas tem algum tempo esse documentário. E nesse documentário, uma das histórias que o Herzog aborda é de uma menina americana, uma moça, deve ter lá 20 e tantos anos, 21, 22. Ela sofre um acidente de automóvel e alguém da polícia ou o que equivale ao IML deles lá, vaza essas fotos para a internet, as fotos do acidente. E são fotos, imagina, um acidente de carro, grave, né? Então dá para imaginar o que são as imagens. E o que acontece? Esse acidente se torna cult na internet. As pessoas começam a divulgar, as fotos vão parar em fóruns, e o ponto mais complicado é que as pessoas começam a enviar essas imagens para os familiares da menina, para o pai, para a mãe, por e-mail, por mensagem de telefone,
eles tentam trocar de número, as pessoas descobrem qual é o novo número. Então o que acontece? Essa família nunca consegue processar o luto de fato. Né? Sim, porque tá sempre relembrando Tá sempre relembrando, ele não consegue concretizar aquela morte, não consegue seguir com as etapas do luto, né? E a história do meu livro parte desse mesmo fato, né? Uhum. É uma menina que sofre um acidente de automóvel. E aí essas imagens começam a ser mandadas para os familiares, né? E a partir desse fato, né? Aí, claro, a narrativa se desenrola toda ao redor disso. E esses personagens, o pai e a mãe, são 3 partes. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte foca no pai. A parte central foca na Antônia, que é essa personagem que morre. Uhum. E a terceira, o pai é o Dante, primeira parte. Antônia, segunda parte, que é a menina que morre. E a mãe, Alice, a terceira parte do romance foca na mãe, né? Então a gente vai mergulhando nessa dinâmica familiar, entendendo a relação dessas pessoas com a tecnologia, né? Porque esse narrador, de novo, é um narrador diferente, né? Assim como eu tentei fazer um narrador diferente em Modos Inacabados de Morrer, o Objeto Cintilante tem um narrador diferente também, porque é quase como se esse narrador ele fosse alimentado pelo que a internet entrega. Olha, então a gente sabe hoje, por exemplo, que isso é comprovado, isso é sabido já, que os celulares têm uma escutativa, os equipamentos que a gente tem em casa, assistente pessoal... Não, Black Mirror total. Computador. Saiu a nova temporada e Ninguém mais tem privacidade. Não, é exatamente por isso, por exemplo, que quando a gente começa a falar sobre uma coisa, 15 minutos depois aparece um anúncio no Instagram, no Facebook, sobre aquilo que a gente estava falando. Não é uma coincidência isso, né? É uma escutativa desses aparelhos, porque eles estão monitorando a gente o tempo todo, justamente para fazer esse rentismo de dados, né? Isso te assusta, de alguma forma? Assusta vocês? Eu não diria que me assusta, mas eu diria que me preocupa muito. E parte da crítica do romance vem dessa preocupação. Porque onde isso vai parar, né? Sim. A gente já chegou numa fase bastante crítica em isso relação aliado a isso, com o que a gente tá muito vendo aí das inteligências artificiais, que são algoritmos que ficam mapeando e numerando e catalogando, e então assim, automaticamente tudo tá ali registrado e tá ali sendo digerido também por um sistema que a gente não sabe exatamente de quem é, né? A gente sabe que são das Big Techs, mas a gente não sabe se quem tem maior ingerência é o Google, é o Facebook, quem que é? Quem que tá ficando com os nossos dados, nas nossas e tem uma teoria que diz que talvez, né, o Google, os nossos dados, o Google saiba mais sobre nós do que nós mesmos, né? Porque afinal de contas tem coisas que a gente confessa ali na parte da pesquisa, ou uma dúvida, ou uma angústia, ou alguma coisa. Eu duvido que você tá com a gente não fala, sei lá, pra não, mãe, sem dúvida. pros amigos. Quanta gente indo agora no Xvideos apagando a pesquisa lá. Não, e o pior de tudo, você tá com dor em algum lugar, tô com dor nas costas no lado direito. Tu não vai no médico, primeiro tu escreve ali no Google, então com certeza ele sabe que você tá com dor naquele lugar antes de qualquer outra Ou que tu é hipocondríaco, hipocondríaco, que tá toda hora procurando coisa. Tô com dor isso, cara. Eu falo na apresentação do romance que hoje, muito provavelmente, os nossos celulares sabem mais sobre a gente do que, sei lá, os nossos terapeutas, psiquiatras. Porque eles são os nossos narradores mais e aí, fidedignos. Só pra entender, essa voz que você criou pra esse livro, ele tá entranhado nisso, assim, mais ou menos essa... o livro parece que sabe mais do que... o narrador, ele sabe, ele é meio onipresente, é isso? O narrador é um narrador em terceira pessoa, né? Onisciente, onipresente, mas o que eu acho que é o diferente é que a todo momento toda a narrativa está entremeada por algum tipo de dispositivo tecnológico influenciando de alguma forma as atitudes desses personagens ou o que acontece com eles, entendeu? É como se esses equipamentos estivessem informando a todo momento alguma coisa para o narrador, né? E o narrador, claro, conta essa história pro leitor. Tim, você acha que num futuro próximo, assim, sei lá, a própria inteligência artificial pode fazer daqui a pouco uma biografia não autorizada do André Tim, assim, no futuro, pegando os teus livros, né? Pegando tua trajetória dentro da internet, tuas redes sociais, lendo tudo que foi dito por você
né, pelas outras pessoas, ter o respeito e fazer disso um livro, assim? Uma possibilidade? Acho que pode, né? Eu vou tentar entender se eu consigo direitos autorais dessa biografia. já faz um tipo de reserva. Eu assisti ontem. Cara, os caras vão colocar a voz do John Lennon numa música dos Beatles. Tem inclusive o primeiro episódio do Black Mirror da nova temporada que trata um pouco disso. É isso que eu ia falar, eu assisti ontem isso aí. A mulher, ela faz uma série, surge da vida dela, começa a passar pra todo mundo e não sabe de onde que vem, é o celular que tá gravando ela, né? E é uma loucura. Mas só pra concluir essa coisa desse novo livro, Tim, ele já tem uma data de lançamento, já tem editora, já tá indo, como é que tá aí? Quando que vai poder chegar nas livrarias? A previsão de lançamento dele é ou final desse ano ou início do ano que vem. Já tem editora, inclusive foi um livro meio polêmico, porque ele foi recusado por todas as editoras. Todas. Imaginem todas as editoras possíveis, elas recusaram esse livro, né? Mas porque o tema porque eu vejo Usa assim, isso a teu favor, cara. eu vejo assim, tipo, os teus livros, todos as tuas histórias, elas têm essa coisa que na minha opinião, a boa literatura traz, que é um certo tipo de questionamento, que faz você se sentir de alguma forma desconfortável com a situação onde você tá, né? Mas fala isso para as editoras que recusaram, né? Eles não acham. Será que eles não gostam de literatura? Vai saber, talvez tenha outros motivos que não tem a ver com literatura para recusa. Eu acho que sim, acho que é mais por aí. Mas esse é um mesmo. tema certo. um tanto polêmico. Entendi. Cara, muito legal. Pessoal, já estamos aí quase se encaminhando para os nossos finalmente. Eu falei que ia passar, né? muito rápido. A gente acaba conversando aí. Mas deixa eu trazer aqui um tema antes de você fechar a literatura. Então eu quero partir para outro lugar aqui da vida do Tim, posso? Claro, fica à vontade. Então, o Tim, ele compartilha de um esporte que eu também sou apaixonado, gosto muito. Inclusive, convidar um dia aí o Tim pra gente fazer uma corrida de rua juntos, né? E, tô sabendo que você gosta muito de correr, Tim. E, cara, eu vi uma coisa uma vez, durante a pandemia, no seu Instagram, até comentei lá, te mandei mensagem lá no dia que eu vi aquela publicação. A gente tava em pandemia, e pra vocês entenderem, por isso que eu até comentei com o Joel aquele dia, o que se passa na cabeça do André Tim, né, cara? A gente tava em pandemia, ninguém podia sair de casa, certo? Então não podia correr na rua, não podia nem no mercado direito. E o Tim resolveu fazer, quantos quilômetros, Tim, na sacada da tua casa? Cara, eu fiz 10 quilômetros na sacada. Ele correu 10 quilômetros na sacada da casa Juro dele. que é verdade, não é mentira. Tá no Strava. Ele tá lá no Strava, né? Verdade. Pra provar lá no Strava. Eu sigo o Tim no Strava e ele correu 10 quilômetros na sacada de casa. Parecia um hamster. Cara, e essa doideira, Tim, e junto com esse comentário, eu quero pedir... Corrida de rua te inspira para escrever também? Porque como você é um observador e traz para a literatura o que você vê, na corrida de rua a gente vê muita coisa, né? Porque a gente passa nos bairros e tal. Eu acho que a corrida ela é uma espécie de mecanismo, né, cara? Porque quando eu penso na literatura e quando eu penso na função da literatura, em uma das funções da literatura, né? Eu acho que a literatura é uma forma concentrada de pensar. Uma forma intensiva de pensar. Porque se a gente imaginar hoje, né, voltando para esse assunto da tecnologia, a nossa realidade hoje, a gente está imerso ou circundado por um volume de informação tão opressivo, de estímulos, que a gente se sente quase afogado, né? Dizem que estímulo de tudo quanto é lado, é rede social, é TV, sabe? Então isso chega a ser opressor. Então, quando você vai escrever... É quase como se criasse uma redoma ao teu redor, porque o próprio processo exige isso, né? Você precisa sair de um modo passivo, porque a gente está sendo impactado a todo momento, né? Um modo passivo. Quando você vai escrever, você tem que mudar a chave e virar para um modo ativo, criativo, porque você tem que produzir, né? Então é quase como se criasse uma redoma ao redor. E eu acho que a corrida também tem um pouco disso, né? Porque... você tem que se descolar de toda essa realidade, e embora exista um fator que é o de observação, porque você está na rua, passando por coisas, por pessoas, por objetos, é diferente, né? Porque você está saindo da inércia. Acho que essa talvez seja a chave, né? Você... E para mim, assim, a minha vida adulta toda é sempre uma luta contra a inércia, né?
Porque a gente tem uma tendência a sempre se acomodar, né? Procrastinar, tu tem até tu escreveu algumas coisas sobre, né? Era um dos seus objetos, assim, de interesse e pesquisa, ou procrastinar, né? Exato. E eu acho que tanto na literatura quanto na atividade física, a gente tá saindo da inércia, né? E isso é importante por vários motivos. E eu acho que a corrida entra muito nessa esfera, né? E, inclusive Bagé tem a ver com isso também, né? Porque uma vez já saiu uma matéria num jornal, num programa de TV em Bagé, dizendo que às vezes eu podia ser visto correndo pelas ruas de Bagé. Você. É verdade. Então você que é chapecoense sabe que agora você pode ver o Tim correndo pelas ruas de Chapecó também. Demais. Era isso, Joel. Vamos fazer o nosso fecha então, meu velho. Passamos a régua em mais um parlatório aqui no programa Liquidificador. Tem mais alguma coisa? Joãozinho, quer fazer suas considerações finais aí, meu querido? Tá aberto o microfone pra ti. Não, só dizer que estar entre amigos aqui é muito legal, né? Eu acho que a atmosfera aqui da rádio é muito legal. Tô vendo agora o pôr do sol lindo aqui na janela, né? E com amigos, falando sobre literatura, jogando conversa fora. Assim que é bom, né? É ótimo essa experiência, assim. Eu acho que isso reproduz um pouco alguns momentos que a gente tem reais, né, que são no café ou no bar mesmo, e eu acho que esse estímulo, essa atmosfera eu acho muito bacana e que vocês estão reproduzindo aqui, também dando oportunidade para escritores, músicos, pessoas aí da região também vir aqui conversar, então compartilhar com esse bate-papo. Acho que a audiência deve estar se deliciando com esses momentos aí, com essas entrevistas, e eu acho que isso Espero que bem sim. legal. Legal, é isso. Pô, João, demais ter você aqui também, cara. A gente agradece demais e fique sabendo que o cara que vem aqui no nosso programa e ele é o nosso Coringa, ele compõe bancada, ele é meio que um contratado, assim, entendeu? Então a gente já tem o Vodniak, já tem a Luciele e você é o nosso terceiro. Então Tô dentro. Eu quero que você venha mais vezes no programa aqui, estendendo meu convite pra você estar sempre que puder aqui na bancada do Liquidificador. Muita alegria te receber aqui. Legal, obrigado. É isso, acho que agradecer aos nossos, tanto o João que veio como participando aí do papo, como convidado da bancada, né, para entrevistar, e o André Tim, que é um talento que, assim, é ímpar realmente. Talento nato, eu diria um talento ímpar aqui para nossa cidade, né, produzindo literatura, e eu acho que isso que o João falou é muito legal, assim, porque existe uma... como é que eu posso dizer assim... O pessoal acha que literatura talvez não case tanto com o papo de rádio, que é mais popular, mas eu tenho certeza que o pessoal que está em casa e que ouviu essa conversa pode também se divertir e entender que a literatura ela não está nesse lugar de pedestal. O artista, por mais que ele produza arte, ele não é aquela coisa que a gente vê aí da Hollywood, tapete vermelho. Embora a gente quer chegar lá um dia, né? Todo mundo aqui quer chegar lá um dia, mas até chegar lá a gente é operários da criação, basicamente. Eu colocaria assim, um operário da criação, né? E agradecer o João e deixar o Tim aí para suas considerações, chamar o Tim também para suas considerações finais e já de antemão deixar aberto espaço para a hora que você for lançar o livro de fato, você volta aqui pra gente trocar uma ideia sobre o livro especificamente, né? Ou sobre o filme. Ou sobre o filme, quando for lançado. A gente viu uma foto lá, divulgou no nosso Instagram também, uma foto de um cara muito famoso lendo o livro. A gente não falou sobre isso. Eu só queria entender como é que esse livro chegou nas mãos do Rodrigo Santoro. Mas eu já queria aproveitar então e falar uma coisa que o Tim publicou lá também, que eu acho que é bem interessante, que um dos leitores... O Tim, ele tem vários ilustres leitores, né? O Zeca Camargo fez uma recomendação do livro dele no Instagram do Zeca Camargo. Ele leu o Morte Sul Peste Oeste e fez uma série de histórias. Não foi nenhum, foi uma série de histórias falando. Então, queria que você falasse também quem são os teus leitores famosos aí, como é que esses livros chegam pra essa galera. Os caminhos que fazem os livros chegarem os famosos são os caminhos misteriosos, né? Mas, de fato, algumas celebridades já leram o Morte Sul Peste Oeste. O próprio Rodrigo Santoro. Não, o Rodrigo Santoro não sei se leu. Ele ganhou o livro. Eu sei que ele tem o livro. Tá. Não sei se ele leu. O Zeca Camargo eu sei que leu, porque ele, enfim, falou sobre o livro. Mas é isso, assim, tem uma... Quando a gente escreve... tem uma movimentação de pessoas tentando fazer o livro chegar na mão de várias pessoas, né? Claro. Então, é resultado desse processo. Mas eu quero agradecer pela oportunidade, foi muito legal estar aqui falando sobre literatura, né? A literatura, como dizem,
é uma atividade de fato solitária, enquanto a gente está escrevendo, né? Então é muito legal, nesse momento do processo, vim aqui poder falar sobre os livros que eu já lancei, sobre o que eu ainda vou lançar. Então agradeço ao convite, espero que a audiência tenha achado interessante o nosso papo sobre literatura. E é isso aí. Quero já deixar aqui, como é de costume, eu costumo anunciar no final da entrevista quem é o convidado do domingo que vem, né? E no domingo que vem aqui teremos 2 compositores, músicos compositores. Um deles já confirmou, o outro a gente tá aguardando a confirmação, mas eu queria já... Vai vir. Eu queria só deixar aí um abraço para esses... pelo menos pro que já confirmou, que é o nosso querido Márcio Pazinho, um compositor fantástico aqui da nossa cidade, e vai estar aqui sentado na bancada domingo que vem, fazendo música, conversando sobre carreira, conversando sobre composição, e deixar aí já também o adianto para se o Marlon Luiz, Marlon Luiz, comunicador aqui dessa casa. Foi intimado. Marlon Luiz, um grande compositor aí, tem músicas com milhões de visualizações. A música mais famosa deles, para você ter ideia, tem 40 milhões de ouvintes no Spotify, na voz de outros cantores, obviamente, mas é uma composição de um cara que trabalha aqui, que vive aqui em Chapecó, e que a gente vai trazer aqui para contar essa história para vocês, como que surgem essas canções que vão acabar na boca de grandes compositores, grandes cantores nacionais, e como que é também pro Márcio Pazinho, um compositor daqui que compõe todos os dias. O Márcio Pazinho é um cara, como você, Tim, que é obstinado e regrado na escrita, o Márcio Pazinho, ele senta para compor todos os dias, e todos os dias ele compõe uma música nova, e isso é maravilhoso. A gente vai falar sobre isso mais no domingo que vem. Era isso então, pessoal, obrigado. A gente conversou aqui com o André Tim e o João Fernando Lucas, nossos grandes amigos, sobre literatura, sobre vida, sobre corrida, sobre música. E agora a gente vai tocar aqui uma canção especialmente pro nosso convidado de hoje, que é o André Tim. Eu sei que ele já escreveu sobre esse cara que vai cantar a próxima canção, que é o Vitor Ramil, nosso querido André Tim, que saiu lá do Pago de Porto Alegre. Deixou o Pago de Porto Alegre e está hoje aqui em Chapecó, e a canção Fim de Tarde com o Pago. Vitor Ramil. O que achou?